Mas antes da gente começar, eu quero mostrar o workflow de color grade, porque eu acho super importante a gente entender o processo, né? Até mesmo para que a gente não se perca dentro desse processo, né? Tipo assim, na hora de fazer, a gente não fique fazendo meio que na louca. E também para a gente conseguir manter coerência e qualidade, tá? Nos nossos projetos. Então, aqui eu fiz esse gráfico mostrando o workflow de color grading, tá? Do color grading. E dentro do workflow do color grading, a gente tem essas duas primeiras etapas que são referentes à correção de cor, né? O color correction. O color correction, diferente do color grading, é a parte técnica, tá? O color grading é a parte artística, entendeu? E o color correction é a parte técnica. É aqui que a gente vai fazer os balanços de branco, a gente vai fazer com que a parte branca seja branca, o preto seja preto, o cinza seja cinza. A gente também vai fazer a normalização de luz, contraste, saturação e etc. E essa parte aqui de matching, né, nessa primeira etapa, e detalhe, é importante que caso você trabalhe num projeto que tenha vários takes, né, ou várias cenas, etc., que você siga esse workflow aqui, que é o seguinte: primeiro você vai fazer os balanços e essas correções, né, de luminosidade, contraste, etc. E depois que você faz no primeiro take, você vai passar para os outros takes da cena. Detalhe que é interessante que você separe, caso tenha várias cenas, você separe através de grupos, né? Você separe cena por cena, assim, quando você trabalhar num take de uma cena, ele já vai aplicando automaticamente as correções que você fez nos outros takes. E aí você só vai precisar fazer ajuste fino, tá bom? E o matching é exatamente isso. É a etapa no qual a gente faz com que todos os takes de uma cena, e é importante que isso fique bem claro que é de uma cena, tá? A não ser que você trabalhe num material publicitário onde tem várias cenas diferentes e tem poucos takes, ou tem um take só de cada cena. E aí beleza, aí você meio que pula essa parte aqui, tá? Mas caso contrário, se você vai trabalhar num material onde tem várias cenas, você vai separar os takes dessas cenas, vai fazer com que os takes dessas cenas eles dematchem em cada um, ou seja, todos eles pareçam ser uma unidade, eles vão ser muito parecidos, tá? Então essa etapa serve para isso. Aqui nas secundárias, né? Detalhe, primárias, né? Só para resumir, o tipo de modificação que a gente faz, que é uma modificação macro na nossa imagem, ou seja, tudo que eu faço nas primárias afeta a imagem toda. Então, se eu mexo na luminosidade, a luminosidade da imagem inteira está sendo afetada. Se eu mexo na saturação, no contraste, a imagem inteira vai ser afetada, tá? As secundárias já é diferente. Eu vou selecionar um pedaço da imagem para fazer esse tipo de alteração. Então, eu posso selecionar a pele de alguém ou alguns objetos para fazer esse tipo de alteração. Posso tirar a saturação, aumentar o contraste, colocar sharpen ou até deixar com blur, enfim, eu posso colocar o efeito que eu quiser usando as ferramentas de secundária. A gente tem duas ferramentas de secundárias, né? Que é o Qualifier e o Window, tá? O Qualifier é uma ferramenta, a gente vai ver já como ela funciona, né? Mas é uma ferramenta que a gente pode escolher ali entre o espectro de cor, né? Tanto do Hue, Saturation ou do Luminance, né? Que seria, tipo, a gente pode escolher um pedaço da luminosidade, eu não preciso necessariamente escolher uma cor, né? Então, tipo, eu não preciso escolher o amarelo como para selecionar e transformar o amarelo em máscara. Não, eu posso selecionar as luzes baixas, luzes médias, luzes altas, ou eu posso selecionar aquilo que tem mais ou menos contraste, ou até mesmo uma cor específica. Então, se tiver, que nem eu quero modificar a cor do céu, eu clico no céu, o céu é azul, eu vou pegar a cor azul, e tudo que for azul na minha imagem eu vou conseguir modificar, tá? O Window é uma máscara igual a qualquer outra máscara que você vai ver no Photoshop ou no After Effects ou em qualquer outro programa de computação gráfica. Então eu vou selecionar aquilo que eu quero, vou fazer uma máscara vetorial naquilo que eu quero e fazer um tracking, ou enfim, ou deixar aquela máscara ali e fazer as modificações onde aquela máscara tá? Aqui nessa última etapa, que é do Creative Grade, é o Color Grade em si. Então no Color Grade a gente pode usar ferramentas de primárias e ferramentas de secundárias, tá? Então tipo, como funciona, né, através da criatividade, a gente vai usar todas as ferramentas necessárias. Entendeu? Então, bora passar aqui para a nossa cena. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar o meu log. Aí, o meu log eu sei que é da Blackmagic. Tá? Eu poderia transformar aqui no Camera Raw, mas eu não gosto de transformar no Camera Raw. Tá? Mas você pode transformar vindo para cá, clip, e mudando algumas coisas aqui. O Color Space você pode colocar em Rec 709 e aqui você pode colocar em, deixa eu ver se vai ter o Gama, não, vai ser Rec 709. Pronto, ele vai ficar desse jeito. Eu particularmente não gosto de trabalhar assim porque eu acabo não tendo muito controle sobre a situação, tá? Então eu vou deixar desse jeito, vou clicar aqui, deixa eu vir para cá, vou abrir o meu Effects, eu vou colocar aqui Color Space Transform,
tá? Aqui vai ser essa ferramenta aqui. Vou clicar e vou arrastar ela para cá. Beleza. Ela tá aqui, vou jogar isso aqui para cá. Opa, deixa eu abrir aqui de novo. Aqui no Input Color Space, eu vou escolher o input da câmera, tá? O Color Space da câmera. Como eu sei que foi uma Blackmagic e provavelmente é uma câmera nova, eu vou colocar esse aqui, ó, Blackmagic Design White Gamut Gen 4.5. Então, a partir do momento que eu coloquei ali, ó, se você prestar atenção, ó, já deixou de ser acinzentado e começou a ter um pouquinho de cor. Claro que ainda está bem acinzentado, não está tão legal. Então aqui no Gamma eu vou mexer nesse Gamma também, vou colocar da Blackmagic, que é, esse aqui, ó, o Filme Gen 5, tá? Vai ficar escuro assim porque a gente está usando o Output aqui do meu Color Space e do meu Gamma é do DaVinci Resolve, tá usando a ciência de cor do DaVinci Resolve, por isso que está desse jeito. Então o que eu vou fazer? A minha saída precisa ser Rec 709, tá? Normalmente vai ser sempre Rec 709. Dificilmente, assim, você nunca vai ver uma televisão que rode DaVinci Wide Gamut ou ACES ou alguma coisa assim. Então, algumas rodam DCI-P3, né? Outras Rec 2020, mas normalmente é Rec 709. Então, eu vou clicar aqui, vou escrever Rec, vou colocar Rec 709 e aqui no Gamma eu vou colocar Gamma. Posso colocar 2.2, que é para a internet, então se o material só vai para a internet, você pode colocar 2.2, que vai funcionar. Mas se você colocar 2.4, ele vai funcionar muito bem na televisão e também vai funcionar muito bem na internet. Então, normalmente eu coloco 2.4. Pronto, já deu uma melhorada, né? Beleza. Isso aqui a gente fez a transformação do log pro Rec 709. A gente precisa fazer essa transformação sempre, a não ser que você faça na mão, né? Você pode fazer esse tipo de correção aqui na mão, mas vai demorar muito. Então, tipo, não é tão interessante. Tá? Vou jogar para cá e vou renomear para Color Space Transform e eu vou criar nodes atrás desse Color Space Transform. Eu não vou criar na frente. Por quê? Porque atrás dele eu ainda tenho todas as informações da câmera, da Blackmagic. Isso para mim é super importante. Daqui para frente eu vou ter informações em Rec 709, ou seja, eu vou ter menos informações de cores e menos informações de luzes, tá? Porque aqui eu estou meio que capando a imagem, entendeu? Então eu vou apertar Shift S, vou criar um node para trás e aí beleza, daqui para frente eu posso criar outros nodes, tá? Mas tem que estar atrás do Color Space Transform. Então aqui eu vou criar um node de luminosidade, aqui eu vou criar um node de black, aqui de white balance, eu escrevi errado, white balance, e aqui eu vou criar um de skin, que vai ser tipo para fazer a correção da pele, tá? Eu vou criar outros aqui também, mas por enquanto bora só se atentar nesses três aqui primeiro. Então, eu vou fazer uma correção de luz aqui, vou abrir aqui, vou fazer uma correção de luz meio básica, vou jogar esse aqui para baixo, quando eu jogo para baixo ele vai dando uma escurecida mesmo, o lift, né, ele vai aplicar, né, uma força maior aqui, e aí essa força ela vai se perdendo, por isso que quando eu puxo o lift, essa parte de cima está descendo também, por quê? Porque ele afeta esse espectro inteiro, só que aqui em cima ele afeta muito pouco, aqui no 1023 ele afeta absolutamente nada, e conforme ele vai descendo, ele vai aumentando a influência dele até chegar no zero, que a influência dele é 100%. Tá? Então eu posso descer aqui, não tem problema, eu vou subir o Gamma, e o Gamma ele vai afetar mais ou menos essa parte aqui. Então eu vou subir o Gamma, ó, você está vendo que essa parte aqui ela tá meio que fixa aqui no final. E eu vou deixa eu subir só mais um pouquinho. Eu vou fazer esse ajuste aqui dessa forma e eu vou abrir aqui a minha curva, porque aqui eu vou ter um pouquinho mais de precisão, tá? Com relação às ferramentas, não precisa se preocupar de, não, a correção de cor só faz aqui, outra só faz... Não, você pode usar a ferramenta que você quiser, entendeu? Não entra na pira de tem forma certa de fazer isso, porque não tem. O importante é o resultado final. Então, ó, eu vou jogar pra cá um pouquinho, vou subir isso aqui... E vou descer aqui porque o céu, que é essa parte aqui, eu não quero que ele fique tão para cima, tá? Porque passou aqui do 896, já não fica interessante o céu, sacou? Até porque daqui para cima, tipo, é uma luz especular, né? Seria tipo uma luz que vem direto na câmera. E o céu não é uma luz que vem direto na câmera. Tá, então eu vou descer um pouquinho. Beleza. Então, ó, apertar Ctrl D, né? Ou Command D. Antes e depois, fiz o ajuste de luminosidade. Agora eu vou fazer o ajuste dos blacks. Para isso eu uso a ferramenta Pick Black Point. E como é que funciona? Deixa eu abrir aqui de novo. Eu vou, sim, é claro que se caso você passe o mouse aqui e não está aparecendo uma bolinha, né, mostrando onde está, tipo assim, dentro da
das minhas zonas de luminosidade, né? Aqui dentro do Waveform. Não está mostrando aqui, é só você clicar nesse botão, opa, desculpa, 3 pontinhos, Display Qualifier Focus, tá? E o rolê é o seguinte, se tiver com essa ferramenta, ó, tá vendo? Ele vai me mostrar. Se não tiver essa ferramenta, se tiver qualquer outra ferramenta, ele não vai mostrar, ele não vai fazer essa comparação, né, entre a parte onde eu estou com o mouse com o meu espectro aqui, sacou? Então você tem que usar o Qualifier, essa ferramenta de Qualifier, tá? Então aqui o rosto, eu sei que ele está um pouquinho baixo, ele está em 384. Se o diretor de fotografia falar, é isso mesmo, esse é um filme mais subexposto, piriri, paroró, você mantém, não precisa mexer. Caso contrário, se ele falar, não, você tem que deixar dentro das zonas normais, você vai aumentar aqui, tá? A gente já vai fazer esse tipo de ajuste. Como eu não tenho nenhum diretor de fotografia aqui, falando para mim como ele queria a imagem, como ele pensou, não me passando nenhuma referência, eu vou inventar, tá bom? Então o rolê vai ser esse, eu vou inventar aqui e a gente vai ir fazendo junto. Então, para usar o Peak Black Point, eu vou clicar aqui nesse botão e vou encontrar a parte mais escura, que seria tipo essa partezinha aqui, tá? Ou essa daqui. Então eu vou aproximar o mouse e colocando aqui, eu acho que é mais para cá, talvez seja isso. Ó, opa, aqui, eu acredito que é aqui. Quando eu clicar, ele vai dar uma zoada na imagem, mas até aí tudo bem, isso não é um problema. Por quê? Porque eu vou clicar, ó, tá certo que, né, selecionado aqui o Black, é importante a gente, né, observar isso. Porque se eu aplicar em qualquer outro, não vai ter, não é que não vai ter o mesmo efeito, ele vai ter o mesmo efeito, só que você vai quebrar a organização, isso não é interessante. Então se eu aplicar aqui, tá vendo que já tem 2 efeitos, que é o de curva e o de primárias? Então assim, se eu aplicasse o Peak Black Point aqui, eu ia adicionar um efeito a mais e isso ia ficar confuso na hora de corrigir, caso eu precisasse corrigir ou fazer qualquer outra coisa, tá? Então aqui eu vou subir até esse meu espectro aparecer ali. Beleza, ele apareceu. Deixa eu subir um pouquinho aqui também. Opa, não, deixa eu descer. Beleza, eu quero que ele fique assim, ele não precisa ficar tão claro, sabe? Então vou deixar aqui, ó, aqui, beleza, perfeito. Agora eu vou clicar aqui no White Balance, vou clicar nesse botãozinho que é de White Balance e vou selecionar uma parte branca da minha imagem. Eu sei que aqui, né, na neve, isso aqui não está branco, né? Ele vai estar mais azulado, a neve acaba meio que refletindo o céu e tal. Eu vou clicar aqui assim, e quando eu coloco o mouse, eu consigo ver, por exemplo, os valores de RGB, isso é super importante. Eu sei que tem mais azul do que verde e do que vermelho, né? Só que também, pô, o azul e o verde, eles estão muito próximos. Significa que tá ali um tipo de ciano, enfim. Então quando eu clicar aqui, ele vai tentar corrigir, vai manter todos eles no mesmo valor. Então cliquei, ó, parece que ficou meio amarelado, mas assim, só parece mesmo. No final das contas, ó, botão direito, Show Picker RGB Value. Quando eu coloco o mouse, tá muito próximo, né? Tá 166, 165, 166. Tipo assim, quase nada de diferença, tá? Então aqui de fato tá branco mesmo e toda a imagem, isso aqui são as primárias, tá? A gente está fazendo ajustes de primárias. Toda a minha imagem acabou sendo afetada, tá bom? Então beleza, vamos lá. Vamos começar a trabalhar agora a pele. Para trabalhar a pele eu vou usar o Qualifier, tá? Essa janela aqui de Qualifier. E aqui eu tenho, né? A gente vai fazer as secundárias, isso aqui já é secundárias, tá? Aqui eu tenho o Hue, Saturation e Luminance. Então eu posso fazer máscaras usando só um deles, caso eu queira. Eu posso até ir desligando ele se eu quiser. Só que eu posso também colocar o meu... Deixa eu desligar isso aqui. Eu posso colocar o meu Qualifier na pele, por exemplo, clicar aqui e ele já vai fazer a seleção, sabe? Ele está, né, mostrando todo o espectro que ele selecionou, aqui quantidade de saturação, né? Então, enfim, a gente já vai entender como é que tá essa máscara, porque quando a gente clica, não aparece nada. Isso porque a gente precisa clicar com nesse botãozinho chamado Highlight ou apertar Shift H. Quando a gente clica, a gente consegue ver a máscara, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um pouco da parte mais escura, né? Ou seja, quando eu clicar aqui no LOL e subir ele, tudo que for escuro vai ir desaparecendo. Não posso tirar muito, porque senão ele vai tirar um pouco da pele também. E eu vou tirar um pouco da claridade também, porque eu acho que tá pegando muita claridade ali. Então eu vou descendo. Opa, pegou um pouco a pele, tá pegando a pele um pouquinho. E eu vou tirar um pouco aqui também do meu espectro visível, né? Do Hue, da Matiz. Acho que aqui tá legal.
Vou clicar aqui em Denoiser para ele deixar mais esmufado assim os grãos. Vou aqui em Prefilter, ó, coloquei um pouco de Prefilter e ele vai ficar meio marcadão assim, até aí não é um problema, tá? Vou subir também o Post-Filter e aí ele vai dar esse blurzinho aqui, o que vai ajudar na hora da gente aumentar a saturação. Nesse caso aqui eu vou só aumentar a saturação, não acho que precise, até porque para eu saber se eu preciso fazer alguma correção na cor da pele, né? Ou seja, se ela está mais avermelhada ou esverdeada, é só clicar aqui nesse botãozinho aqui de Waveform, depois Vector Scope, deixa eu maximizar aqui, tá? E aqui eu tô vendo que, de fato, ó, tá dentro, essa parte, né, que seria essa parte aqui, essa parte mais clara é o rosto, né? Então, ele tá dentro dessa linha, e essa linha aqui para você ativar, é só você clicar aqui, aqui ó, Show Skin Tone Indicator, tá? Deixa eu clicar aqui para ele ficar menor. Você liga isso daqui, ele vai mostrar para você ele vai indicar o tom de pele, tá? E aí todo tom de pele você vai colocar aqui. Não importa se a pessoa é branca, é negra, isso não importa. Todo tom de pele vai estar aqui, tá bom? Então deixa eu voltar para cá, e agora a gente vai trabalhar a saturação disso aqui. Então eu vou subir na saturação até, ó, se eu subir muito ela vai ficar meio rosa, o que fica estranho, então eu vou descer um pouquinho. 77, deixa eu colocar um 80, que eu acho que vai ficar interessante 80, pelo que eu quero fazer, obviamente, né? Então beleza, fiz isso daqui, Alt e P ou Option e P, e ele vai criar um node paralelo, tá? Nesse node paralelo eu vou colocar aqui jaqueta, a gente vai trabalhar a jaqueta dela. Mesma coisa, cliquei, vai criar essa máscara aqui para mim, vai mostrar que, pô, pegou um pouco da pele, não é o que eu quero. Vou vir para cá, aqui, vou ir diminuindo aqui. Talvez eu precise usar uma outra ferramenta, tá? Talvez seja necessário. Como, por exemplo, eu posso usar a ferramenta de seleção 3D. Desculpa. Eu venho e começo a selecionar aqui. O problema da ferramenta de seleção 3D é que fica difícil a gente conseguir tirar aqui, tá? O rosto. Né? Então, deixa eu clicar aqui, venho aqui, ó, quando eu tiro, ele meio que perde ali, enfim, vira uma luta isso, e acaba não selecionando tão bem. Então, não é isso que eu vou precisar usar agora. Então, deixa eu voltar para cá, aqui, vou tirar a saturação, tudo aquilo que tiver saturação, ele vai meio que sumindo, tá vendo? Aqui assim, deixa eu diminuir. E talvez eu precise criar, né? Eu acredito que vai ser isso. Eu vou clicar aqui em Window, tá? E vou criar uma máscara que vou selecionar essa caneta e vou ir desenhando aqui. Não precisa desenhar perfeitamente, tá bom? Eu vou clicar aqui, vou até pegar um pedaço do cabelo, não tem problema. Eu vou aumentar aqui, ó, nesse Softness, eu vou aumentar o Inside. Ele vai criar uma transição ali para mim e o Outside um pouquinho, para essa transição não ficar tão dura. Aqui no Tracker, vou clicar e vou clicar nessa setinha de ida e volta e ele vai fazer um track para mim. Beleza. Agora eu vou trabalhar um pouco a luminosidade aqui dessa jaqueta. Então eu vou chegar aqui no Gama e vou diminuir um pouquinho. Opa, não, deixa eu subir aqui e vou diminuir esse daqui. Opa, vamos lá, subimos aqui, subir um pouquinho. Beleza, acho que foi, tá? Nesse outro node eu vou colocar aqui Mountain, que eu vou pegar um pouquinho dessa montanha e vou dar uma leve aprofundada aqui. Claro que eu vou, de novo, tirar aqui a saturação, porque eu não quero o rosto. Posso deixar um pouquinho aqui, não tem problema. Aumentar aqui, aumentei aqui, aumenta aqui, né? Eu vou pegar essa máscara aqui, ó, tá vendo? Esse quadradinho azul, ele é de máscara. Eu vou arrastar a máscara até aqui no meu. Isso aqui é o output de máscara, eu vou colocar no input de máscara, tá? Agora eu criei uma máscara que é igual a essa da jaqueta. Só que eu quero que seja o contrário, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em Key e vou clicar bem aqui para inverter. Pronto. Agora eu vou diminuir, deixa eu voltar para cá, eu vou diminuir um pouco aqui o gama
Ó, dando um pouco mais de profundidade ali no fundo, tá vendo? Pegou um pouco aqui também, mas não é um problema. Tu viu que a imagem não ficou estranha, sabe? Então funcionou legal, tá? Se começar a flicar, aí beleza, a gente começa a trabalhar melhor. Mas do jeito que tá aqui tá funcionando legal. Aqui eu já fiz primárias, secundárias e agora eu vou fazer o meu color grading, tá? É claro que isso aqui é um color grade super simples, às vezes a gente precisa fazer algo muito mais complexo, tem muito mais objetos, a gente precisa trabalhar muito mais coisas, tá? Como aqui é uma aula rápida, eu estou fazendo de forma bem corriqueira, parada assim, tipo, então a gente não vai precisar trabalhar muitas coisas aqui. Até precisaria, dependendo do que fosse fazer, enfim, mas bora se atentar só ao workflow, tá bom? Então aqui vai ser o look adjust. Aqui eu vou colocar um glow e aqui eu vou colocar um grain, um grão, tá? Então esses daqui são efeitos. Esses daqui, ó, aqui por exemplo, não, todos esses daqui eu vou aplicar como primárias, tá? Mas aqui por exemplo eu vou fazer as cores do meu color grading e aqui eu vou aplicar os efeitos. Eu posso colocar mais efeitos, não é necessário, porque eu acho que, enfim, essa imagem ela tá simples, então não preciso colocar nenhum lens flare ou qualquer outro tipo de efeito para modificar essa imagem. Eu acho que do jeito que tá legal. Um glowzinho e um grain vai ficar maneiro já. Esse glow a gente já vai entender como é que funciona, porque eu vou aplicar um contraste através desse glow, tá? E aqui a gente vai fazer a parte de cor, tá? Então como é que eu vou fazer essa parte de cor? Eu vou pegar aqui, ó, no meu lift e vou jogar para cá, para essa direção aqui. Então eu joguei para cá, ó, ficou tudo azulado, não é um problema. Eu joguei um pouquinho, não joga muito. Sempre faça isso aqui de forma bem sutil, tá? Não fica jogando muito para cá, porque daí você vai pintar demais, vai ficar muito difícil para você limpar isso depois. Vou clicar aqui no gama e vou jogar pro laranja, para deixar ele mais quentinho, para dar aquela cara de filminho mais vintage. E o Gen também, muito pouquinho, tá? Para não exagerar. Aqui eu posso descer um pouquinho mais. Ó, desci um pouquinho mais. Tá? Beleza. Fiz isso aqui no look. Agora eu vou limpar. Por quê? Porque aqui tá muito azul, entendeu? E a pele não ficou tão interessante. Deixa eu até subir um pouquinho aqui para ver se ela melhora um pouquinho. Aqui. Mas aqui tá muito azul, tá muito sujo. A gente fala que tá muito sujo porque tem muita cor aqui invadindo, tá? Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no Look Adjust. Vou depois vir aqui em Log, tá? Eu posso até explicar depois a diferença entre Color Reels e Log Reels, tá? Existe uma diferença, por isso que a gente usa separado. Tá? Então eu vou vir aqui em Log, e aqui no Shadow eu vou jogar o contrário, por quê? Assim vai fazer com que as partes escuras, os pretos, continuem pretos. Só que conforme ele vai, subindo, ó, tudo que está aqui entre 0 e 128, ele vai tentar aqui no 0 ele vai manter preto mesmo. Só que conforme vai subindo isso aqui, ele vai aplicando a cor do node anterior, do look que eu tinha aplicado, né? Isso vai deixar com um aspecto mais interessante. Então vamos lá, bora clicar aqui, subir um pouquinho, ó. Ele tá azul, mas agora ele não tá tanto, sabe? Antes ele tava muito, agora ó, deu até um pouco mais de profundidade para a imagem, né? Ficou mais interessante. Aqui no Midtone, né, como no Gama eu joguei pro laranja, aqui eu vou jogar pro outro lado, porque eu quero tirar um pouco desse laranja, não quero que fique tão laranja. E no Highlight também, um pouquinho. Então aqui, ó, se eu selecionar os dois e apertar Ctrl D ou Command D, como estava antes, como o... Só um pouquinho. Aí, foi. Como estava antes, depois. Antes, depois. Já está com uma cara mais de filme. Aqui ele estava todo alaranjado, monocromático. Aqui a gente já deu um pouco mais de profundidade. Agora eu vou aplicar o Glow. Glow. Esse probleminha que aconteceu aqui, do atalho, que eu tentei mostrar o atalho, a versão nova está dando esse problema. Provavelmente a Blackmagic vai lançar um patchzinho aqui de correção. Vem pra cá. Ficou estourado, até aí tudo bem. Eu vou vir aqui em Composite Type e vou colocar em Soft Light. Continua meio estourado, tá? A gente pode até ver por aqui, ó, que tá bem estourado, não tá legal. Mas o que eu vou fazer? Aqui em Global Blend, eu vou descer o Blend.
e vou aplicando, ó, um pouquinho, ó. Vou aplicar um pouquinho só. O color grade, ele é feito de sutilezas, tá? Não adianta você, a não ser que o diretor peça, obviamente, mas não adianta você ficar exagerando para que as pessoas vejam o efeito que você colocou. Não, você vai colocando pequenas coisinhas que no final vai fazer total diferença, sacou? Então, vou subir um pouquinho aqui. Ó, antes, depois, ó, deu esse problema de novo. Aqui, antes, depois, ó. Antes, depois. Agora aqui em Grain a gente vai aplicar, eu vou aplicar esse filme Grain, e detalhe, esse filme Grain está só na versão Studio, então se você não tem a versão paga, que é a versão Studio, não vai funcionar muito bem, tá bom? Na verdade não vai funcionar, você vai precisar de uma outra técnica para conseguir colocar o grão, mas eu quero só mostrar como é que fica com o grão. Aqui eu vou colocar um grão de 35mm 400T. Um dia eu explico melhor por que tem essas nomenclaturas aqui, ó, se você observar tem esse 500T, 250D, 50D, etc. Isso aqui tem a ver com o tipo de grão, tá? Aqui eu apliquei, ó, um antes, depois. Eu posso, tá vendo esse grãozinho digital? O que normalmente eu faço? Eu venho aqui nesse último node, Shift D, crio, né, o node anterior, coloco aqui Denoiser. E é claro que isso daqui também só vai funcionar na versão Studio, tá? Eu venho aqui nesse botãozinho aqui, que é o de Motion Effects. E aqui eu adiciono um frame, tá? Temporal Threshold, eu aumento, ó, e ele vai tirar esse grão, tá? Caso seja nesse... Ah, detalhe, eu costumo colocar em Better e Large. Tá, aumentar aqui. Mesma coisa, só que aqui eu vou deixar em Large aqui também, vou subir. E pronto, tirei aquele grão, fica mais pesado, você tem que ter um computador legal para rodar, mas ó, sem o grão. Diminuir consideravelmente o grão. Posso até puxar um pouco mais, e aqui também puxar um pouco mais. Não posso puxar muito, porque ele pode deixar a cara emplastificada. Aí, pô, aí não é legal mesmo. Mas, pô, diminuiu bastante. Depois que eu diminuo, aí sim eu venho aqui e aplico o grão, que é um grão analógico, né, que seria um grão de cinema mesmo. E aqui no grão eu faço o seguinte, ó, eu venho aqui em Advanced Control, por quê? Porque o grão da película, ele só aparece nas luzes altas, diferente do grão digital que só aparece nas luzes baixas. Então o que eu faço? Eu diminuo a quantidade aqui no Shadow, a quantidade de grão, posso diminuir. Aumento aqui no Highlight, diminuo um pouquinho aqui. Posso até aumentar aqui se eu quiser, mas ele vai ficar bem marcado aqui nas luzes médias, tá? Então se eu aumentar muito ele vai ficar marcado nas luzes médias. Então eu deixo assim e aumento, nesse caso eu vou aumentar bastante. Ó, e olha como ficou. Ficou bem bonito, diga-se de passagem, com esse grão aqui fica muito mais bonito, tá? E pronto, fiz o meu color grade, o meu antes, o meu depois, tá? Ó, vou até selecionar aqui tudo, antes, isso aqui, ó, isso aqui é REC 709 e depois com o color grading, tá? Com aquela carinha de cinema, tá? Com uma carinha até meio que de documentário do Himalaia, né? Do Everest. É isso aí. Qualquer coisa, manda uma mensagem.